Professor, a partir de segunda-feira começam a fase de adequação e também novas inscrições. O que pode acontecer com um aluno que é cotista e que não declare, por exemplo, que ele é negro, pardo, índio, e depois na hora ele vai poder reclamar ou não, ou isso tem que ser feito agora? Durante esse período, o candidato ele pode se autodeclarar. Caso ele não se declare, né, entre essas cotas, ele iremos utilizar as informações declaradas pelo candidato no seu questionário socioeconômico. O sistema vai fazer isso automático após o prazo de adequação. Por que o Instituto Federal, o IFPE, teve que mudar o vestibular já em andamento, encerra-se hoje as inscrições? Por que isso foi necessário? A lei de cotas, ela estabelece que 50% das vagas do Instituto, de todas as unidades federais, sejam reservadas a cotistas. Mas, a partir daí, na segunda-feira, foi publicado no Diário Oficial da União, né, o regulamento. Essa lei precisava de regulamentação. E o regulamento saiu e uma portaria ministerial que explica como se faz o cálculo e como deve ser aplicado. Mas o decreto ele também prevê que todas as unidades que estão com processos em aberto, ou que já tenham encerrados, ou que ainda irão iniciar o seu processo de vestibular, se adequem ao que diz a lei. Agora, por que o número de vagas teve que aumentar? E dentro dessa resposta, se você puder responder, quem está inscrito no vestibular até hoje, já fez inscrição, não pode ser prejudicado com essa mudança, não? E depois o senhor responde essa aí. Bom, com certeza nenhum candidato será prejudicado no vestibular do Instituto Federal de Pernambuco. Tivemos todo o cuidado para se fazer a adequação. Em relação ao quantitativo de vagas, ele foi ampliado em atendimento à lei, né, para aqueles cálculos que o número foi fracionário, aumentamos para cima, então criamos novas vagas. Mas para os candidatos não cotistas de ampla concorrência, ampliamos também no mesmo quantitativo, mantendo o padrão Instituto Federal de Pernambuco de 50% das vagas reservadas a cotistas e 50% das vagas reservadas a alunos da ampla concorrência. Professor, e no caso dessas pessoas que são cotistas e que não se autodeclararem, o sistema vai buscar, mas elas foram obrigadas a preencher esse questionário social ou há um risco de quem não preencheu ter a preocupação de se declarar? O questionário ele faz parte da inscrição do candidato. Ele tem que preencher. Agora, se ele não declarou a sua etnia, ele vai justamente para aquela parte da estratificação, né, em cotistas que são de outras etnias ou não declarados, onde o percentual ele é menor que o percentual do somatório, né, de negros, pardos e indígenas. Em relação à data da prova, professor, a lei de cotas, como é que é mantida a data? Foi mantido. O nosso cronograma ele foi mantido no máximo que se pôde fazer. Mas aí nós criamos o período de adequação à lei, que é o período de 22 a 29, onde os candidatos cotistas devem entrar no sistema e fazer a sua autodeclaração. Nesse mesmo período, o Instituto Federal de Pernambuco também se preocupou em disponibilizar novas inscrições para aqueles candidatos que agora, se sentindo em uma vantagem e motivados a concorrer, eles também não sejam prejudicados. Candidatos não cotistas também podem se inscrever? Também podem se inscrever, com certeza. Diante de vocês, de fato, terem que correr contra o tempo, qual é mesmo o posicionamento do IFPE frente a essa lei de cotas? O IFPE se posiciona da seguinte forma: o governo federal, o Brasil, hoje, ele resgata uma dívida histórica com as etnias que estão sendo prestigiadas, privilegiadas pela lei de cotas. Então, é uma alegria para o Instituto Federal de Pernambuco adequar o seu processo seletivo para inserir especificamente a estratificação para negros, pardos e indígenas. Desculpa, eu sei que a pergunta é mesmo, mas eu precisava tirar uma dúvida e passar para a senhora. Por que o Instituto, o IFPE, teve que mudar a regra do jogo agora no último dia de inscrição? O IFPE lançou o seu edital e tinha o seu calendário finalizado, né, fechado, completamente amarrado, e a partir da divulgação do decreto, na última segunda-feira, nós procedemos a todas as alterações necessárias, ressaltando que os 50% destinados às cotas para estudantes oriundos
de escolas públicas já era uma realidade no Instituto Federal de Pernambuco. Então, nós decidimos proceder às alterações para... Perdão. Então, nós decidimos por proceder às alterações com a maior brevidade possível antes que as nossas inscrições fossem finalizadas. Professora, e o Instituto garante que ninguém será prejudicado? Ninguém, absolutamente ninguém. Tanto é que nós, além de ofertarmos um período para a adequação daqueles estudantes, candidatos, que não haviam apresentado no questionário sociocultural a sua realidade com relação à etnia e com relação à questão da renda per capita, nós também expandimos o prazo de inscrição para aqueles que ainda não haviam se inscrito no processo seletivo do Instituto Federal de Pernambuco.